Vamos serenando os nossos corações, entrando em sintonia com a espiritualidade que desde manhã já se encontra em nossa casa, deixando o ambiente mais leve, mais tranquilo, para que todos nós que aqui adentrarmos a essa casa nos sintamos aconchegados, amparados por esses nossos amigos espirituais que tanto nos fazem bem. E assim, após estarmos serenos, felizes nós de estarmos aqui para mais um dia de comunhão com todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nessa manhã de domingo possamos absorver todos os ensinamentos que serão passados e sairmos daqui melhores por termos angariado tudo aquilo que aqui viemos buscar. E para dar início a essa nossa segunda parte dos trabalhos, vamos acompanhar a prece inicial que será executada pelo nosso irmão Kleber. Com os nossos corações serenos, os nossos pensamentos elevados até o Pai maior, esse Pai de amor, de infinita bondade e justiça, que tão amorosamente nos traz até esta casa. Vamos agradecer pela oportunidade da vida, de buscarmos o nosso crescimento espiritual, moral, de buscarmos nos tornar pessoas melhores, praticando os ensinamentos que o maior dentre nós nos ensinou, o nosso Mestre Jesus. E com esse sentimento, com esta vontade de nos transformar, que te pedimos, Pai, que suas bênçãos nos envolvam neste momento, nos trazendo a paz, a compreensão, o entendimento. Que a espiritualidade nos abrace, nos ampare nas nossas necessidades. Que possamos aqui encontrar o acalento às nossas dores, a esperança, a paz. Te rogamos, Pai, que a sua luz esteja sempre conosco, que envolva a nossa querida irmã palestrante, que ela possa aqui nos trazer grandes ensinamentos para nos auxiliar na nossa caminhada, de mãos dadas com o nosso Mestre Jesus, porque assim como Ele nos ensinou, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E tenhamos a certeza de que Ele sempre está conosco, que Ele acredita em cada um de nós e confia na nossa capacidade de sermos melhores. Que assim seja, com a graça de Deus. Um bom dia a todos. Relembrando a nossa irmã Marlene, acho que pode ser melhor, né? Um bom dia a todos. Bom dia. Agora sim, um bom dia a todos.
que a espiritualidade possa nos amparar, nos intuir, estarmos conosco nesta manhã de domingo, esta semana que se inicia, que ela seja maravilhosa para todos nós que aqui estamos. Alguém na casa pela primeira vez? Todos já frequentadores? Vamos a 2 recadinhos que costumeiramente nós passamos nos dias de palestra. O primeiro deles é a sustentação dos nossos trabalhos aqui na casa. Às terças-feiras iniciam-se às 19 horas e aos domingos às 10 horas. Quem puder chegar mais cedo, acompanhar esse nosso trabalho, nada mais é que o nosso evangelho que nós fazemos aqui. Pessoa que chegar nesse horário já pode acompanhar toda a dinâmica do trabalho e aí já saberá como fazer o nosso segundo recadinho, que é o Evangelho no Lar. Que nós também fazemos essa campanha para que todos implementem o Evangelho em suas casas. Tá? Ele nos traz segurança, nos traz Jesus ao nosso lar, a espiritualidade que sempre estará lá conosco, que vai nos acompanhar, nosso ambiente fica mais leve, mais limpo e higienizado. Então vamos implementar o Evangelho em nossos lares. Será sempre uma luzinha que vai estar acesa. Imaginemos todas as pessoas fazendo esse Evangelho, o que a espiritualidade não enxerga, um ponto de luz trazendo harmonia a todos. É muito importante. E neste domingo, a exposição é com a nossa irmã Sueli, que tanto nos traz de informação, de energia, de tarefa nessa seara do nosso mestre. E ela vai falar hoje sobre o companheiro, que a nossa irmã seja envolvida. Muito bom dia a todos. Bom dia. Nossa, que saudade, gente. Faz tempo, né? Estamos aí passando por um problema, um desafio atípico para toda a humanidade, em especial num mês onde a humanidade celebra quem? Jesus, né? Não é o ho, 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 como a gente tem visto, embora a gente adore enfeitar as casas e as nossas mesas, às vezes roupas, mas a mensagem principal, principalmente pelo que nós estamos vivenciando, é a vinda, é a presença amorável do nosso querido Mestre Jesus, que nos trouxe a pedagogia do amor, onde nós bem conhecemos, através das suas lições, dos seus ensinamentos, os 2 mandamentos áureos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E será que nós estamos conseguindo seguir a regra áurea que Ele nos deixou? Havemos de fazer sempre as nossas reflexões, visto que nos últimos meses, nós estamos vivenciando notícias, informações de que o mundo todo sofre com o afastamento temporário de espíritos, irmãos, amigos, companheiros, familiares. E perto de nós não é diferente, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, nós sempre recebemos a notícia de que alguém tenha feito a passagem, como recentemente nós tivemos aqui nessa casa, quer seja em nosso grupo familiar, em nosso grupo de amigos ou de trabalhos. Então, que nestes momentos, nestes dias do último mês do ano, onde paira sobre toda a humanidade uma egrégora de muita luz de paz, que é a do Cristo que irradia sobre nós, que nós nunca percamos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, que tudo sabe, e que parte dele, inclusive, o nosso amparo e fortalecimento ante o desafio pelo qual nós estamos passando.
isto vai passar. Vai dar certo. Nós vamos conseguir. E ao sairmos desse desafio, com certeza estaremos mais fortes. Mas uma grande mudança, com certeza, já se opera em nós. Já não há mais espaço para ostentação, para indiferenças, para orgulhos, para egoísmos. É um olhar para o outro, com um olhar diferenciado. Isso é o que esta oportunidade atual está trazendo para nós. Que Jesus nos abençoe, que os nossos anjos guardiões, os espíritos que nos protegem, nos inspirem, não só nesta manhã, mas em todos os dias da nossa caminhada. O tema que nós temos para a manhã de hoje está inserido no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Emmanuel, mentor de nosso amado Chico Xavier. Nós separamos para hoje a mensagem de número 20, que tem como título O Companheiro. Oportunamente escolhemos esse título porque hoje, nesta época de final de ano, nós ainda experienciamos em nossos corações indiferenças com os nossos entes amados, em nossos grupos de amigos. E esse texto, essa reflexão dele vem nos chamar ao amor, à fraternidade, à indulgência. Onde Emmanuel sabiamente extrai sempre dos trechos dos evangelistas e também de Paulo algumas frases ou pequenas frases, às vezes 2, 3 palavras, onde ele tece todo um comentário. E ele foi buscar no Evangelho de Mateus, no capítulo 18º, versículo 33, a seguinte assertiva do Cristo: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Estas palavras referem-se à parábola do credor incompassivo ou do servo mau. Se nós formos estudar esse Evangelho de Mateus, nesse capítulo 18º, que é um dos mais belos de Mateus, inclusive, lá ele vem falando de uma série de coisas, de uma série de advertências. Ele vem falando do amor, do ódio, da indiferença, e é onde ele traz justamente esta parábola, porque ele havia percebido ali que entre os companheiros de marcha de um ideal havia ainda algumas dissensões. Não era uma família? Inclusive, esta parábola ela está inserida num grupo que é do tratamento da família e dos parentes. Nós amamos todos os nossos entes amados, tios, sobrinhos, netos, filhos, irmãos, primos? Será? Mas vamos fazer um exercício para tal. Nessa parábola, o que Jesus trouxe? Um Senhor, toda vez que ele traz este Senhor, o Senhor que perdoa, o Senhor que faz, o Senhor que comanda, ele está sempre se referindo ao Pai, à sabedoria, à misericórdia divina. Então, nesta parábola, ele traz um Senhor, onde ele manda chamar os servos, e chega um que devia a ele 10.000 talentos. É muita coisa. Cada talento, um talento, equivalia a 6.000 dracmas, que era a moeda grega. E com uma dracma se comprava um boi e uma ovelha. Agora imagina 10.000 talentos. Então ele é cobrado pelo Senhor, então o que ele faz? Ele ajoelha e se implora: tem piedade de mim, que eu te satisfarei, eu pagarei tudo o que eu te devo. E Jesus mostra aquele Senhor compassivo, piedoso, misericordioso, que inicialmente mandaria prendê-lo e vender ele, mulher e filhos como escravos. Mas ele se compadece e perdoa toda a dívida. Aí ele sai, encontra no caminho
Está na escritura conservo, mas conservo poderia ser também um trabalhador, alguém que tenha, que esteja, né, que estivesse devendo a ele alguma quantia. Só que essa pessoa que este homem encontra no caminho devia 100 denários. Como se fosse hoje, mais ou menos comparando, 10 reais. Na gira, 10 real, né, como o pessoal fala. Ou seja, 1 denário, 1 dia de trabalho. Ele, com as mãos quase degolando o coitado, começa a cobrar e pede, paga-me o que deve. O homem desesperado vai, tem piedade de mim. Eu pagarei tudo que devo. Tem paciência comigo. O que ele faz? Ele manda prender o homem, a mulher e a família. Quando os empregados do Senhor souberam disso, correm e contam para aquele senhor que havia perdoado a dívida. Então, daí estas palavras: servo mau, eu perdoei-lhe a dívida, não poderia tu fazer o mesmo com o teu companheiro? Vamos raciocinar até num ponto particular, que algumas vezes a gente não presta atenção nessa parábola. Mandou-o prender. Uma vez preso, a pessoa não tem como trabalhar nem produzir. Como que ela vai pagar o que deve? Mas indo mais além, vamos trazer para o nosso lado emocional, para a questão muito íntima nossa. Prender o outro, o que eu faço? Enquanto o outro está preso lá, eu estou com aquilo na cabeça, mandei prender porque ele me fez isso, aquilo. A gente aprisiona aquilo que nos tenha feito muito mal em nós, na nossa mente, nos nossos corações. Ou seja, nós inclusive tomamos posse, porque nós temos muito apego às coisas, né? Então a gente se apega até no problema, até numa mágoa, numa ferida que tenham causado a nós. Nós somos senhores da dor, né? Porque nós pegamos aquele problema, aquela injúria e ficamos com ela lá. Aprisionamos a nós mesmos e aquele outro. Então, mandar prender simbolicamente, também nós queremos o quê? Vingar, ir à forra, descontar, né? Ele vai ver, vai pagar na mesma moeda, vou dar o troco. Já falamos isso algumas vezes? Já. Mesmo sabendo das coisas, nós já pronunciamos isso. E até hoje a gente ainda faz, né? Fica aquela raiva assim, meio na surdina, mas a gente ainda nutre pensamentos de indiferença, assim. Emmanuel, inteligentemente, ele começa a tecer o texto. Fiquem sossegados que eu não vou ler tudo não, tá, gente? Senão a gente dorme. Só alguns trechos aqui importantes. Ele vem dizendo assim: qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Nos chama a atenção aqui, Emmanuel, muitas vezes, para o desrespeito que nós temos, sem perceber, às vezes é inconsciente, com as coisas que nos cercam, tudo. Por exemplo, a cadeira em que nós nos sentamos, houve mãos e suor de um trabalhador que a elaborou. A água potável que nós bebemos, por trás tem todo um grupo de trabalhadores numa empresa que trabalham para que chegue aos nossos lares a água límpida, potável. A refeição que chega na mesa, nós tivemos quem? Um lavrador, nós tivemos alguém que criou os animais que nós nos alimentamos. Então ele nos adverte, nos pede para que nós tenhamos um novo olhar para com as criaturas do mundo que nos cercam. É aí a lei de cooperação que ele nos chama. Todos nós trabalhamos em conjunto, nós não trabalhamos sozinhos. A lei de cooperação é uma lei também divina. Ela está inserida, inclusive, na lei de progresso. Faz parte. Onde uns com os outros, na vida de relacionamento, nós trocamos ideias, trocamos trabalho, trocamos favores, é onde nós crescemos. Nós não chegamos a Deus se não for pelo próximo. Nós não avançamos se nós não tivermos querelas para resolver. Se nós também não conseguimos olhar para dentro de nós, ver, nossa, qual será a minha contribuição? E às vezes ela pode ser que seja pequena.
Não é tanto como às vezes a gente fala, não, eu sou bom, eu não tenho orgulho. Nossa, que pena, né? Num outro trecho, aí é o mais delicado, que vai bem ao encontro dessa parábola. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Não é muito incomum nós encontrarmos pessoas, ou às vezes na nossa casa, né, ou lá em casa também, né? Aqueles entes amados, aqueles parentes com os quais nós temos dificuldades de nos relacionarmos. A gente tem uma visão assim, é o outro, é sempre o outro, só que nós somos o outro daquele. Então, às vezes, também ele pode estar pensando como nós, assim, o outro, a Sueli, o fulano e tal. Às vezes, somos nós as pessoas difíceis. É a nossa visão. Nós sempre nos achamos tão certos, tão corretos, que quando o outro diz é diferente, tem uma opinião diferente, nós achamos que ele que está errado, nós é que estamos corretos. Mas, enfim. Às vezes, há filhos que reclamam de pais, porque meu pai, porque minha mãe isso, porque eu tive isso de dificuldade, porque eu apanhei demais, porque eu não fui reconhecido, não fui amado. Ensina-nos no Evangelho segundo o Espiritismo, no parentesco corporal e espiritual, na ingratidão dos filhos, inclusive, neste trecho. Independente se os nossos pais são as pessoas que nós queríamos ter ou não, nós já devemos um respeito, porque se nós estamos aqui, ainda que queixosos, porque nos deram a oportunidade de estarmos encarnados, já é um mérito para eles. O que ocorreu depois, se a nossa educação teve alguns problemas, se nós sofremos negligência ou omissão, isso ainda é entre a consciência deles e Deus. Não nos cabe cobrar, mas nós queremos cobrar. Algumas vezes há filhos que odeiam pais ou vice-versa. E nos chama Emmanuel para atenção justamente para isso. Nós não sabemos o que nós fomos no passado dessas pessoas. Ainda bem que nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos, talvez nós não reencarnássemos. O planeta Terra estaria pouco povoado. Então havemos de ter um carinho, um olhar diferenciado para aquele nosso parente que não nos entende, que está sempre nos desafiando. Principalmente agora, nessa época do ano, né, quando a gente lembrar, de falar, lembrou de mim agora, no final do ano. Não é isso que a gente ouve? Ou então, quando podia fazer aquelas festas, né, jura que você convidou fulano. Então eu não vou. Já passaram por isso? Quase todo mundo, né? É verdade, você vai fazer? Quem que vai, hein? Se você chamou fulano e ciclano, então esquece que eu não vou. A gente faz isso. Como agora nós estamos temporariamente afastados presencialmente, existe telefone, chamada de vídeo, aí a gente fica lá, deixa eu ver, não, isso aqui não vou falar nada. A gente liga só para aqueles que a gente gosta. Mas quando nós devemos, pelo menos, uma mensagem de carinho, fulano, como é que você está? Está tudo bem com você? Há que se quebrar essa corrente de ódio. Há que se desfazer essa corrente de indiferença, de desamor, de desafeto. Numa historinha bonitinha aqui, que nós já ouvimos algumas vezes, até a Marlene chegou a contar, algumas até, tomara que a gente não se emocione, porque toca, né? Mas essa é bem bonitinha, chamada O Saco de Carvão, onde um garotinho volta da escola extremamente irritado, bravo, violento, colérico. Ele passa pisando duro. O pai, que estava em casa, ao ver, pergunta: o que aconteceu com você, meu filho? Os meus amigos me xingaram, me bateram, me sujaram todo. Calma, se acalme. Eles vão ver só, eu vou me vingar deles um por um. Aí o pai dele chega e fala: se acalme, espera um pouco. Aí o menino fica lá sem entender o que acontecia. O pai vai no fundo do quintal, pega um saco de carvão, estende um lençol alvo no varal, bem na frente do menino, afasta o pequenininho e diz para ele assim:
eu quero que você atire nesse lençol uma pedra de carvão por vez, e cada vez que você atirar uma pedra, você diga algo sobre os seus amigos, algo que te incomode. Ele achou aquilo extremamente divertido. Essa diversão seria a nossa inconsciência, que a gente fica querendo dar o troco mentalmente, a gente nem percebe o que está fazendo conosco. Então ele começa, ele vai ver só, eu vou derrubar ele, eu vou xingar ele, ele vai pagar tudo o que ele me fez. Então, assim, para cada uma ele foi dizendo alguma coisa, até esgotar a última pedra do saco de carvão. Aí o pai chega para ele e fala: acabou? Acabei. Como é que você está agora? Você já está mais tranquilo, mais satisfeito? Mais ou menos. Não tem como ficar, né? Aí agora eu quero que você veja uma coisa. Ele pega um espelho enorme e coloca o menino. Ele se assustou, porque ele só enxergava os olhinhos dele e os dentes. Ele estava todo coberto do pó de carvão. Aí nós entramos na indulgência. Quando nós falamos em indulgência, a gente fala assim: perdão é muito mais. É perdão, é tolerância, é paciência, mas vamos falar um pouco dela. Ensina-nos agora os médicos espíritas, os médicos da AME, inclusive, Dr. Sérgio Lopes de Oliveira, não o Sérgio Luiz, o Sérgio Felipe de Oliveira, que é o que estuda a pineal. É o Sérgio Lopes de Oliveira, da AME de Pelotas, que fundou a AME de Pelotas. É a Nete Guimarães, os médicos também espirituais, que estão sempre conosco aqui. Eles dizem, até dentro dessa historinha do saco de carvão, quando nós nos arrogamos de juízes, nos sentimos ofendidos, injuriados e queremos a vingança. Eles já nos dizem que nós, quando irradiamos para o outro um pensamento de raiva, de ódio, nós formamos em nós uma energia obscura, uma energia densa. Deu para perceber no saco de carvão? O menininho estava todo preto porque ele não queria se vingar. Só que nós não conseguimos isso sem se ferir. Nós nos ferimos e muito. Ensina-nos os médicos espirituais. Nós sabemos que não existe um juiz que fica lá no outro lado, no plano espiritual, com um saco pesando. Peraí, seu saco está leve, seu saco está vazio. Não. Este juiz, formado pelas energias da animosidade, da vingança, da forra, ela é formada em nossa consciência, um juiz, sim. E é ele que nos cobra quando nós fazemos a passagem. Sabe aquela coisa que o André Luiz nos fala, daquele filme que passa diante dos nossos olhos quando nós desencarnamos? Já vimos isso na obra Nosso Lar, em outras obras da coleção Nosso Lar. O espírito, ele consegue enxergar tudo o que ele fez de bom e o que ele fez de mal. E o que é isso? A consciência. É onde nós colocamos esse juiz quando, através das nossas rigidez de julgamento, da nossa rigidez de só ter olhos para ver no outro o que é ruim. Aí nós chegamos, o que é indulgência? A indulgência é desenvolver aquele olhar que Jesus nos ensina. Vamos enxergar o lado bom também que a pessoa tem. Se ele não tivesse esse olhar, ele teria condenado Maria de Magdala, já teria condenado Zaqueu. Aí nós vamos para um ícone que nós muito amamos, que é Paulo. Quem era Paulo? Paulo criticava, julgava, condenava, exterminava cristãos. Tanto que ele perseguiu Estevão, por quê? Porque aquele carpinteiro obscuro colocou na mente da minha amada Abigail ideias do Cristo Nazareno, que ele tanto odiava, e saiu em perseguição também a Jesus. Mas o que Jesus viu em Paulo? Aquele mesmo potencial que ele tinha para ferir, poderia ser usado, ao contrário, para o bem.
Então, às vezes, nós temos um olhar para as pessoas, nós temos um hábito de olhar só o que ela tem de ruim. Quando a indulgência para com aqueles que nos ferem, como nos ensina Mahatma Gandhi, você não perdoa aqueles que te ofendem? Não, eu não perdoo. Como assim? Você fala tanto de paz e de perdão e diz que não perdoa ninguém, porque eu não me deixo ofender. Porque aquele que me magoa ou tenta me ferir está de mal com ele mesmo, com a vida e com Deus. E nessa caminhada é tentar compreender que naquele momento, ou que o outro nos tenha feito foi uma reação de algo que nós mesmos tenhamos provocado, ou a pessoa não está num dia muito bom, ou inclusive são resquícios que nós guardamos nas memórias atávicas de vidas passadas, que no momento elas eclodem. Eis aí, às vezes, alguns adolescentes que se tornam arredios, rebeldes, adultos que se tornam filhos ingratos com os pais já idosos. Então, em algum momento, a vida que, diante dessas oportunidades, tem que tentar mudar o olhar para fazer diferente, mas nós ainda somos movidos pela pena de talião, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, não é isso que a gente fala? Não tem o sangue de baratas? Graças a Deus não corre água nem sangue de baratas em nossas veias, né? Corre a seiva divina que nos mantém vivo, o tempo programado para nós aprendermos, e o nosso aprendizado é amar, é a fraternidade. Dentro dela, esse olhar que Jesus nos pede, o olhar do coração. Não é à toa que quando Kardec pergunta, né, como entendia Jesus a palavra caridade, vem benevolência para com todos, a bondade, a gentileza, não fazer por fazer ou fazer, não vou fazer minha parte porque Deus está vendo, então esquece. Porque se nós fazemos com a intenção que Deus veja, nós já estamos com uma intenção de querer comprar um terreno no céu ou querer sermos vistos, não. É a intenção, é o fazer o bem pelo fazer o bem. E nós temos vários exemplos assim. Maria Teresa de Calcutá, certa vez, quando ela acolhia um homem que estava sendo jogado numa lixeira na Índia, porque lá até hoje crianças doentes, que nascem com deformidades ou pessoas muito idosas são jogadas no lixo no rio Ganges. Então ela era miúda, pede ajuda de algumas pessoas para tirar aquele homem dali, porque ele estava vivo. Ela ouviu os gemidos dele. Então ela começa a limpar aquele homem, e ele não tinha a mesma religião que ela, como também as pessoas que ela ajudavam tinham várias religiões, não eram cristãs, mas independente disso, ela fazia parte dela. Ela não tinha tempo para julgar, nem para dizer assim, eu só vou fazer o bem para quem é cristão. Não, ela fazia para todo mundo, porque ela sabia que as necessidades eram tantas, né? Enfim, então ela começa a limpar a cabeça daquele homem, aí ele já choroso pergunta, Madre, por que a senhora me ajuda tanto? Qual é o seu Deus, o Deus que faz com que você ajude tantas pessoas que te agridem? A minha religião é você. Então, Madre, quem é esse Deus? O meu Deus é você. Ou seja, no começo do que nós falamos, nós só chegamos a Deus pelo próximo. O outro, que muitas vezes nos causa dissabores, é a nossa oportunidade de desenvolvermos as nossas virtudes, que são sementes, partilhas, faíscas, seja o nome que nós queiramos dar, que estão encerradas dentro de nós. Nós somos criaturas essencialmente divinas. Esta parábola do credor incompassível, ela nos ensina a olhar de duas ou várias maneiras. Primeiro, olhando para Deus, o Pai misericordioso e compassivo, que nos perdoa, que nos dá a oportunidade da reencarnação, quantas vezes forem necessárias para o nosso adiantamento, e depois nós olhamos para o semelhante com o mesmo olhar que Ele nos vê. Por que nós olhamos diferente para o outro, se Deus olha todos iguais?
Zaqueu não se converteu num homem bondoso, deixou a usura de lado. Maria Magdala não se tornou uma mulher que assistiu depois os leprosos. Paulo não virou o maior divulgador da doutrina do Cristo. Por que nós temos um olhar diferente? A época, inclusive, nos chama a despertar esse olhar. Jesus, através das suas inúmeras palavras, da sua vivência, dos seus exemplos do amor para conosco, inclusive na parábola do filho pródigo, quando mostra também um pai compassivo com aquele filho que se desviou, gastou tudo que tinha na parte dos bens que foram vendidos, desperdiçando tudo, volta arrependido, quando ele chega sem antes avistar o pai, mas o pai de longe. Jesus é muito claro nisso. O pai o avista de longe e sai correndo ao encontro do filho. Nos mostra Jesus com isso, que Deus nunca nos perde de vista, mesmo quando nós estamos falhando. Se nós somos filhos de Deus, aquele que me ofende também é filho de Deus. Aquele parente que nós falamos que é difícil, que nós não queremos nem por perto, e nós queremos distância dele nesses finais de ano, é filho de Deus. E se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele? Será que não faríamos a mesma coisa ou pior? Não podemos cobrar aquilo que nós não damos ainda. Por isso, nos ensina o Cristo as lições de indulgência. Na pedagogia do amor de Jesus, não cabe ódio, não cabe indiferença. Cabe sim olhar para o outro com o mesmo olhar de tolerância, de bondade, que nós queremos ser olhados. Jesus nos ensinou a olhar, a enxergar com os olhos do coração, com os olhos da alma, e não com o olhar da indiferença. Santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Independente de ser nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho na empresa, aquela pessoa que passa na rua muitas vezes esbravejando, às vezes até nos agredindo, nós não sabemos o que passa naquele coração. Mas para aquele que erra, para aquele que falha, ainda para aquele que nos fere, entre a consciência dele e Deus. Lembra do que nós falamos? Aquilo que nós irradiamos de ódio, nós criamos em nós, alimentamos esse juiz, que é o juiz que vai nos cobrar quando nós fizermos a nossa passagem. Numa historinha, também, essa é difícil. A Luciana, a Renata até já ouviram, talvez alguns de vocês, mas ela cabe bem nessa nossa conversa de hoje. Ela não é ficção, ela é real. Ela vem contando, inclusive, uma passagem de um músico famoso na sua época, o maestro Paderewski, um russo, que passou aqui pelo Brasil na década de 1940. Ele nasceu em 1980, desencarnou em 1941. E era um exímio pianista, maestro, e ele então viera se apresentar aqui no Brasil. E a mãe, com um filho pequeno, de mais ou menos uns 9 anos de idade, já querendo colocar o menino para aulas de piano, então ela resolve levá-lo àquele concerto do maestro Paderewski. Eis que a mãe encontra do lado amigas ali no camarote, se coloca a conversar e sabe como é criança, né? Minha mãe está ocupada, né? Aquele filho assim, mãe, peraí, filho, mãe. Bom, minha mãe não está me dando importância, então eu vou sair. Então ele saiu, desceu as escadas, aí uma faixa luminosa escrita assim, não entre. Vai falar para a criança. Ele, o que fez? Ele entrou. Cortinas, né, no palco, ninguém estava vendo ele enxergou ali um piano, e ele tinha um pianinho. Alguém aqui já ganhou um pianinho para tocar Cai Balão? Né? Cai Balão, e tem outra música também que não me vem à memória agora. Aí ele senta na cadeira e começa a ensaiar o Cai Balão. A mãe procurando o menino, cadê? Ela não acha.
as cortinas vão subindo, para desespero dela, onde estava o menino? Lá no palco. Nesse instante, o mestre de cerimônia estava de costas, ele não estava vendo a criança ali. Então ele anuncia o maestro Paderewski que vem entrando no palco. Quando ele entra no palco, ele agradece, olha o piano, vê a criança lá, ele para a plateia, que é para não assustar a criança. Ele chega com todo o carinho e começa. Enquanto o pequeno ia lá tocando as primeiras notas, ele pega o braço esquerdo e começa a fazer um solo. Com o braço direito, ele começa a elaborar algumas notas. Quem estava na plateia fica extasiado, porque diz que daquelas notas de caicai e balão virou uma lindíssima sinfonia. O que nos mostra esta passagem, este acontecimento, é que por cima de nós, em nossos corações, há um mestre querido que nos rege, nos auxilia, nos guia nas nossas notas tortuosas, nossas notas ainda incertas, tortas, titubeantes. Uma hora nós acertamos, outra hora nós erramos, colocamos no caminho, mas Ele está lá a nos dirigir, a nos guiar. Ele está lá para nos perdoar, nos ajudar a nos perdoar também e também a perdoar aquele que nos fere. As notas musicais das nossas vidas são regidas pelo amor, pela tolerância, pela compreensão, pela benevolência. Não podem ser regidas, arranhadas e riscadas por notas de ódio, de inconformação, de incompreensão. A grande orquestra da vida, que tem esse divino maestro por sobre nós, que esse, inclusive, na humanidade, comemora o mês de Jesus, não do Papai Noel, mas do Cristo de Deus, é aquele Senhor que anda conosco ante as tribulações, ante aquele parente difícil, aquele que nos fere. Às vezes somos nós quem ferimos, somos nós quem causamos as dores e os dissabores, mas é este Jesus que caminha lado a lado conosco. Quando nós resolvemos segui-lo e buscá-lo no fundo de nossa alma, Ele sempre abre os braços para nós, a nos abraçar, a nos fortalecer, a nos acompanhar, como se dissesse: caminha, irmão querido, que eu estou do seu lado. A nos mostrar um Pai bondoso, misericordioso, e não um Pai vingativo, nem um Pai cruel. Assim é Jesus em nossas vidas, o nosso irmão maior e Deus. E terminando com uma frase de João, belíssima frase do Cristo, onde ele diz, na pedagogia do amor de Jesus, né? Está em João, no capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Um excelente mês de dezembro a todos, excelente Natal. Apesar do desafio que nós passamos hoje com o Covid, mas que nós nunca percamos a fé em Deus, a fé em Jesus. Façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Para aqueles queridos que já partiram, que fizeram a passagem, igualmente nós tenhamos para com eles o respeito e o amor. Porque nós não desaparecemos, nós só mudamos de endereço. Ora cá, ora no outro plano, mas todos nós caminhamos juntos, porque fazemos parte de uma mesma família. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Feliz Natal para vocês.
E depois desse banquete, de todo o aprendizado que recebemos nesta manhã, que possamos realmente interiorizar todos esses ensinamentos. A cada dia, colocarmos em prática tudo que aqui ouvimos. Certamente, claramente que não é fácil, mas que possamos, um pouquinho a cada dia, exercício, disciplina, para que assim consigamos buscar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, para realmente chegarmos ao nosso objetivo maior, que é estarmos junto ao Pai e totalmente depurado de todas as mazelas e de tudo aquilo que nos aflige e nos segura nesse mundo material. Que nessa manhã possamos sair daqui mais conscientes de nossa missão, de tudo aquilo que pedimos e solicitamos quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório. E de acordo com nossa irmã, nesse mês em que todos nós temos a oportunidade de estarmos mais abertos, mais solícitos, junto aos nossos familiares, ao nosso núcleo, possamos realmente colocar em prática o melhor de nós. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos ouvir a prece de fluidificação, que será realizada pela nossa irmã Simone, e finalizando as vibrações e a prece final que será realizada por nossa irmã Adriana. E assim, Pai, depois de tanto recebermos de Ti, após tantos aprendizados, Senhor, que nos faz realmente refletir sobre nossos comportamentos, sobre as nossas ações, sobre o que desejamos oferecer como instrumentos do Seu amor infinito, que sempre nos perdoa, que nos aceita, que sempre nos direciona. Envolvidos, Pai amado, com todo esse amor que nos acolhe nesse momento, nós rogamos, Pai, a permissão que a espiritualidade amiga, que sempre também está ao nosso lado, possa derramar sobre todas as águas que estão nas mãos dos frequentadores, as águas dessa casa bendita, as águas que matam a nossa sede, que são utilizadas para preparar com muito carinho e amor todos os alimentos da lanchonete. As águas, Pai, que estão em posse dos frequentadores desta manhã, derrame sobre elas, Senhor, todos os fluidos salutares que possa trazer purificação,
harmonia, sustentação, matar a sede, Senhor, do nosso espírito, matar a sede dos nossos espíritos que muitas vezes estão com medos, estão doentes. Que essas águas, Pai, derramadas sobre nós, ao ingeri-las, possamos encontrar a paz, o conforto, a saúde que tanto necessitamos. E que esses fluidos salutares purifiquem cada um de nós. E assim, purificados, Pai, possamos ser melhores companheiros da jornada de todos aqueles que estão ao nosso lado. Obrigada, Pai. Obrigada por esse instante. Obrigada por sempre nos acompanhar. Obrigada por tudo que está no nosso caminho. E que a sua paz infinita possa continuar a nos guiar, a nos fortalecer, a nos amparar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, felizes que nos encontramos, nos sentindo abraçados pelo amor do nosso Pai, vamos unir os nossos pensamentos, deixar fluir de nossos corações energias de amor, de paz, de saúde, fortalecimento, coragem, fé. E vamos doar, irradiar essas vibrações para que possam chegar aos nossos irmãos, levando o acalento, levando o alívio, o amparo. E assim vamos vibrar aos hospitais, a todos os nossos irmãos que lá se encontram, sejam eles trabalhadores ou os nossos irmãos que passam por dificuldades da saúde, para que possam receber as nossas vibrações e ser envolvidos em energias de fortalecimento, coragem, paz, alívio. Vibramos também a todos os presídios, onde lá se encontram os nossos irmãos nos cárceres, também sejam envolvidos por muito amor, por muita paz, por muita luz. Vamos vibrar também aos asilos e orfanatos, levando aos nossos irmãos um abraço fraterno, energias de amor, de paz, de harmonia, de felicidade. Senhor, vibramos também aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, para que mãos amigas possam levar a eles o conforto, o amparo, a paz e o fortalecimento. Vibramos também a todos os lares, em especial aqueles que passam por dificuldades, sejam eles dificuldades da saúde, financeira, espiritual, todos, Senhor, possam ser envolvidos por energias de amor e paz. Nós queremos vibrar também, Senhor, a todas as casas de orações, para que se mantenham com suas portas abertas e possam assim receber os nossos irmãos em busca do pão espiritual. Vibramos, Senhor, a todos os governantes de todos os países, de todas as nações, para que possam ser envolvidos em energias de amor, de paz, de responsabilidade, tocados pelo coração, possam assim realizar o melhor a todos nós. Vibramos aos nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual, para que eles possam ser recebidos com muito amor,
com muita paz, encontrando assim a luz, a harmonia, a compreensão e o fortalecimento. Vibramos a todo o nosso planeta, esse planeta querido, planeta escola, que nos recebe com tanto carinho, emanando ao nosso planeta muita luz e muita paz, muita harmonia, saúde, alegrias e felicidades. Vibramos a todos os nomes que foram deixados na caixinha de encarnados e desencarnados. Que esses irmãos também sejam envolvidos por muita luz e muita paz. E uma vibração especial à nossa irmã Bianca Manzoni, que desencarnou no dia 8/12 de 2020. Que essa nossa irmã também seja recebida no plano espiritual e envolvida com todo o amor e com toda a paz, com toda a luz. Por fim, Senhor, pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, para que sejamos envolvidos em muita luz e muita paz. Que os nossos corações sejam serenados, que nós tenhamos muita força, muita paz e muita harmonia. E assim, felizes que estamos por essa manhã abençoada, por tantas bênçãos derramadas sobre nós e por podermos fazer parte desse banquete espiritual que nos foi oferecido, nós queremos então, Senhor, nesse momento, elevar os nossos corações para Te agradecer, Pai. Te dizer muito obrigado por exatamente tudo, por nos permitir estarmos aqui reunidos, por nos permitir essa manhã abençoada, nos envolver com todo o Teu amor, com toda a Tua bondade. Queremos agradecer também ao nosso Mestre querido Jesus, por tanto nos iluminar, e aos nossos irmãos, os espíritos benfeitores, que militam nessa casa de bênção e que nos receberam com todo amor e carinho, nos abraçando, nos envolvendo em muito amor e muita paz. Obrigado por tudo, espiritualidade amiga. E nós pedimos então, Senhor, que possamos ser acompanhados em retorno ao nosso lar, para que possamos chegar em segurança e muita paz. E que o Senhor nos permita, Pai, estarmos aqui de volta, nesta casa de bênçãos, quantas vezes mais forem necessárias. Obrigado por tudo. Fiquem conosco, por hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.